Curioso, você já deve ter assistido alguma série ou filme tão maluco que você pensou, não, isso aí só pode ser coisa de Hollywood. Pois é, mas e se eu te contar que muitos desses casos aconteceram na vida real? Hoje, aqui ó, nesse vídeo eu vou te mostrar alguns dos casos mais bizarros da vida real que foram parar ou no cinema ou na TV. Tem caso de roubo, de romance e também sobrenatural, cara. E olha, alguns são tão surreais, curiosos, que vocês vão achar mais inacreditável do que a própria ficção. Vem comigo que esse vídeo aqui tá completaço, especialmente pra você, então vamos lá. Olá, curiosos! Esse é o canal JB Curioso, eu sou JB, se tu não me conhece, cara, seja muito bem-vindo a este humilde canal. E é o seguinte, sempre que a gente pensa assim, um filme muito megalomaníaco ou com uma história tão surreal que você não consegue imaginar ela no nosso mundo real, pois é, essas histórias de vez em quando podem acontecer sim no nosso mundo. E digo mais, muitas dessas histórias acabam virando filmes muito famosos que você assiste e nem imagina que seja inspirado ou baseado na história real. O Exorcista, de 1973. Galera, O Exorcista conta a história da menina Regan McNeil, que passa a ter comportamentos violentos e sobrenaturais. Fala em línguas estranhas, levita, fica em poses demoníacas. Então, atormentada e desesperada por esses acontecimentos sobrenaturais, a mãe recorre a psiquiatras e finalmente a dois padres que realizam um exorcismo. Claro, galera, pra quem não conhece, esse filme mistura um terror psicológico com imagens bem fortes. E todo esse conjunto transformou O Exorcista em um grande filme de terror, inclusive um dos mais lembrados da cultura pop. Só que o que muita gente não sabe, galera, é que O Exorcista ele foi inspirado numa história real. O livro do William Peter Bligh, que inspirou o filme, ele foi inspirado em relatos de um exorcismo real ocorrido em 1949. E onde é que isso ocorreu? Estados Unidos. Onde mais? A grande vítima dessa história, galera, foi um adolescente chamado Roland Dowie, que também é referido como Rob Mayhem em alguns relatos, para proteger a família dele, sabe? E preservar a identidade do garoto. E com todo esse paranauê, galera, padres jesuítas foram chamados lá pra essa situação lá, pra ver se eles resolviam. Afinal, o moleque tava passando por alguns eventos sobrenaturais que ninguém tava sabendo explicar o como que aquilo tava acontecendo. Alguns relatos originais falam de ruídos estranhos no quarto, objetos que se moviam do nada, sozinhos, arranhões no corpo do menino e palavras que supostamente não tinham origem natural. Ou seja, aquilo era de outro mundo. Padres como Raymond J. Bishop documentaram sessões que serviram de base para o romance e do filme. Mas bom, como você deve saber, galera, todo filme ele inventa, né? Exagera em alguns pontozinhos ali e nunca segue 100% a história original. Então, no filme, a vítima era uma garota, a Regan. No caso real, um garoto. Supostamente Roland Dowie. E bom, galera, não preciso nem falar que aquela cena clássica da cabeça girando 360, o vômito verde e algumas manifestações espetaculares foram extremamente exagerados cinematograficamente, né? Nada daquilo dali aconteceu na vida real. Como, por exemplo, o tom religioso, rituais e o clima de maldição foram intensificados para criar aquele clima mais amedrontador pro filme. Mas, apesar disso, galera, o horror psicológico, o impacto sobre a família, né? O consultório médico e a igreja, isso sim, isso é fiel ao que os jornais publicaram na época. Zodíaco, 2007. Dirigido por David Finch, Zodíaco acompanha a história de repórteres, né, e investigadores obcecados por decifrar cartas e identificar um serial killer que aterrorizou a Bay Area, que fica localizada lá na Califórnia. E isso tudo, galera, acontece lá nos anos 60. O filme, galera, ele destaca bastante a frustração pública e o impacto psicológico da investigação com quem estava lá envolvido. E esse filme, essa história só foi possível porque lá em 1968 a 1969, o Zodíaco, né, porque era uma figura misteriosa, enviou cartas codificadas e cheias de trocadilhos para jornais locais, né, desafiando as autoridades e ganhando a atenção midiática massiva de toda a galera daquela época. O caso, galera, envolveu pelo menos 5 mortes confirmadas e o assassino afirmava mais vítimas em sua carta, ou seja, o cara tava matando e mandando assim códigos, cartas enigmáticas, para ver se a polícia tentava decodificar, né, saber quais eram as vítimas e tentar saber quem era que tava mandando essas cartas. Uma história bastante sinistra. E o Zodíaco, galera, era tão bom em fazer isso, esses enigmas, a polícia até levantou alguns suspeitos. Entre eles, né, um dos principais na investigação
foi o Arthur Lade Allen. Ele era considerado suspeito, galera, por diversos investigadores, armadores e por Robert Grismith. Ele, galera, que trabalhou como cartunista político para o San Francisco Chronicle em 1969, exatamente quando o caso assassino do Zodíaco ganhou bastante destaque na mídia. E só pra vocês terem noção, galera, ele tentou decodificar as cartas escritas pelo assassino e se tornou obcecado pelo caso pelos 13 anos seguintes. Ou seja, o cara ficou louco com esse caso, porque ninguém conseguia resolver. Só que, como eu falei, galera, eram só suspeitas. Nunca foi confirmado nada. Ou seja, a identidade do Zodíaco até hoje nunca foi revelada. Mais uma coisa interessante, galera, é que mesmo o caso nunca tendo sido solucionado, ao longo dos anos tiveram avanços. Vários amadores, né, e peritos tentando decifrar aqueles códigos que foram deixados naquela época. E em 2020 e 2021, houve novos desenvolvimentos na decifração que mostram que o caso continua vivo. Várias pessoas, né, ainda tentam decifrar esse caso, né, e solucionar, afinal, quem era o Zodíaco. Mas fala pra mim, curioso, essa história realmente tinha que ter virado um filme, porque ô historinha cheia de reviravolta e mistério, viu? Prenda-me, se for capaz, de 2002. Baseado na vida de Frank Abagnale Jr., o filme acompanha as aventuras de um jovem que, com carisma e audácia, se faz passar por piloto, médico e advogado enquanto aplica fraudes com cheques em vários países. Tudo isso até ser perseguido por um agente do FBI. Mas tá, eu contei uma pequena sinopse porque a história boa de verdade é a da vida real, já que o Frank Abagnale Jr. realmente existiu de verdade, e não só isso, porque ele cometeu golpes de falsificações de cheque e usou identidades falsas nos anos 60. E aí é claro que depois de tudo isso o bicho ia pegar pra ele. E em 1969 ele finalmente foi preso na França. Só que como ele era um cidadão americano, né, depois ele foi deportado pros Estados Unidos, onde ele meio que deu uma reviravolta, né, uma volta por cima, porque ele passou, olha só, a colaborar com as autoridades e trabalhar como um consultor de segurança. Então olha só, galera, o cara meio que deu uma volta por cima, né, de vilão a herói, de bandido a mocinho. Mas curioso, é claro que depois de uma vida dessas, o que tu faria se tu fosse esse cara? Escreveria um livro, né? Porque eu também escreveria um livro. E foi exatamente isso que ele fez. Ele fez uma autobiografia de toda essa vida louca que ele teve. E graças a essa biografia, deu origem ao livro e ao filme, o que, é claro, transformou ele na figura folclórica do crime financeiro. Além do mais, galera, na história original, o Abagnale, ele tinha um contato com o agente do FBI, né? Só que no filme, o relacionamento com o agente do FBI, né, que é interpretado pelo Tom Hanks, foi dramatizado, né? Foi aumentado para criar um arco emocional pro filme. Já na vida real não teve, né, esse arco, essa proximidade entre os dois. Titanic, 1997. Bom, galera, eu sei, essa aqui é a carta manjada. Todo mundo sabe que Titanic foi inspirado numa história real. Só que muita gente sabe da história real, mas não sabe com tantos detalhes assim, ou pelo menos não sabe os detalhes mais básicos da história. Que eu saiba, a maioria das pessoas sabe que Titanic é uma história, né, de um super barco gigante que afunda e todo mundo morre. Mas vamos com calma, porque tem alguns detalhes aqui que são muito importantes e interessantes. Titanic é uma história de amor, né, fictícia entre Jack e Rose a bordo do infundável RMS Titanic. Alguém avisa aí pra essa galera que eles estão errados, pelo amor de Deus. E como a gente vê no filme, enquanto o romance lá se desenrola, o navio colide, né, com o iceberg e afunda completamente, né, dando cabo, né, todo mundo vai de vala. E bom, na vida real, todo mundo sabe que essa foi uma das maiores tragédias que aconteceram, né, porque o Titanic tinha muita pessoa. Bom, mas e afinal, e a história real? O que aconteceu de verdade? O RMS Titanic realmente zarpou em 10 de abril de 1912. E na madrugada de 14 e 15 de abril de 1912, depois de colidir com o iceberg, o navio afundou, causando a morte de mais de 1.500 pessoas. A tragédia, né, claro, envolveu falha de projeto, excesso de confiança e principalmente a falta de botes salva-vidas que não eram suficientes. Além, é claro, de uma clara falta de navegação que fez com que o navio batesse em um iceberg. E claro, pessoal, eu não preciso nem dizer que o Rose e a Jack são personagens fictícios. Eles não existiram na vida real. Bom, poderia existir outro Jack, né, outro Rose, mas não era aqueles que a gente acompanhou no filme. Aqueles lá que estavam no Love Love, no romance, foram os dois personagens criados pelo James Cameron estritamente pro filme. O Impossível, de 2012. O filme narra a experiência de uma família presa na devastação causada pelo tsunami de 26 de dezembro de 2004 no sudoeste asiático. E a história, galera, basicamente acompanha a luta para sobreviver e a busca por parentes e esforço do resgate, né, das pessoas atingidas pelo tsunami. Só que para quem assistiu o filme ou para quem não assistiu, nem deve saber que essa história foi inspirada em uma experiência real da família Álvares Belón. A família espanhola, especialmente a Maria Belón, que perdeu vários amigos e viu a família separada
durante o tsunami, o filme dramatiza muito bem, né, as experiências dela e os traumas que ela viveu nesse desastre. E o filme queria ser tão fiel que a própria família, né, colaborou com a produção e deu depoimentos que ajudaram a construir cenas centrais da história. Só pra recapitular, galera, aquele tsunami de 2004 provocou uma destruição massiva em várias nações. Indonésia, Sri Lanka, Tailândia, Índia, todos esses lugares foram afetados por esse tsunami de 2004. Que, claro, infelizmente matou centenas de milhares de pessoas naquele dia. Mas, bom, galera, mesmo no filme seguindo bem a história original, eles mudaram algumas coisinhas, como, por exemplo, a família lá no filme é de origem britânica, mas já na vida real era de origem espanhola. E eles fizeram isso, né, dizendo eles que pra ter toda aquela identificação com o público-alvo, né, que é sempre os estadunidenses e os britânicos e tal. E agora um bônus, galera, 127 horas de 2010. Baseado na autobiografia de Aaron Hillaston, o filme mostra o alpinista que, após um acidente em um canyon, fica preso por absurdas 127 horas, com o braço esmagado por uma rocha, cara. Tu consegue imaginar isso, curioso? Um cara passar 127 horas com uma rocha esmagando o braço dele? Pô, galera, eu não consigo imaginar a dor que esse cara deve ter sentido. E é claro que o filme conta tudo isso, né? Esse desespero e a decisão desesperada de se amputar pra poder sobreviver. E assim, galera, eu não sei vocês, mas isso pra mim já é emocionante em um filme. Mas imagina aí acontecendo na vida real. Porra, que loucura, curiosa. Porque o Aaron Hillaston realmente passou por isso em 2003. Ele ficou sozinho, galera, numa área remota lá em Blondell Canyon, lá em Utah. E após dias sem resgate, teve de cortar o próprio braço para se libertar. Caso contrário, o cara ia morrer lá preso, como animal. Então naquele momento, ele teve que tomar uma decisão muito crucial. Ou ele permanecer com o braço inteiro, mas ia morrer lá, preso, já que não tinha ninguém pra salvar ele, ou ele cortava o próprio braço, uma dor insuportável, porém que o tornaria livre, né, pra poder sobreviver. Mas antes de eu continuar a história, galera, comenta aí, o que vocês fariam nessa situação, galera? Puxado, viu? Uma decisão muito difícil. Eu preferia sobreviver, mas e vocês? Comenta aí embaixo. Mas bom, o nosso Aaron tomou a decisão mais dolorida, né, que é cortar o próprio braço. Ele caminhou até conseguir encontrar mais pessoas que puderam ajudar ele, e depois ele foi pro hospital, fez a cirurgia correta com o braço e ficou com essa pequena lembrança no braço pra sempre. Depois de ter passado por tudo isso, galera, o Aaron, ele escreveu o Between a Rock and the Hard Place, o livro, né, que serviu de base para o filme da Dana Bowling. E assim, galera, diferente dos outros dessa lista, esse filme é, de certa forma, bastante fiel, né, ao acontecimento da vida real, mudando muito pouca coisa ou quase nada, né, só acrescentando aqueles elementos cinematográficos e documentado para você, né, se identificar mais com a pessoa que tá ali, né, presa com o braço debaixo da rocha. Mas, galera, comenta aí embaixo, de todas essas histórias, qual que tu achou a mais impactante? E aí, cara, tu já conhecia esses filmes? Se não, tu vai assistir agora? Comenta aqui embaixo que eu tô louco pra saber, eu já tô olhando aqui os comentários, ó. No mais, galera, muito obrigado, cara, por vocês terem assistido até aqui, ó. Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho aqui embaixo, ó. No mais, muito obrigado aqui aos membros por estar apoiando o canal, cara, essa ajuda é muito importante. Eu sei que é de coração e muito obrigado por isso, galera. Vocês ajudam esta geringonça aqui a se manter e a continuar girando. Te espero no próximo vídeo. Tchau, até mais. Fui!